Naquele momento de paz, foi possível para todos observarem os querubins se aproximando, assim como o ponto mais alaranjado que estava vindo de outro ponto daquele universo, que era Ra. Todas as entidades pararam por um momento para verem aquilo, e isso foi tempo suficiente para acontecer algo. El acordou, e quando Uriel olhou para trás, viu aquela entidade atrás de si. Seu espanto foi tão grande que fez Gabriel e Rafael também se virarem, pois eram os três responsáveis por manterem El dormindo. El os encarou e seu olhar representou seu poder. Não era um olhar amigável, pois para ele, aquelas entidades tinham levado seu irmão Ra, e até onde ele sabia, Etim e ele entraram naquele universo para o pegarem de volta. Isso há 2000 anos, se fosse contado o tempo dos humanos. Cadê meu irmão? Perguntou El com uma imponência na voz que só um querubim podia ter. Foi rápido para Rafael compreender a fala de Ra. Afinal, foi ele quem escutou toda a história contada por Ra de seu pai e irmão que tinham ficado no outro universo. Por isso, Rafael foi rápido na resposta. Está vendo aquele ponto brilhante? Apontou o arcanjo. El olhou na direção do ponto. Aquele é Ra e ele está vindo para cá. El franziu seus olhos ainda mais e viu Ra ao longe. Ele estava sozinho e chegando. Não parecia estar fazendo algo contra sua vontade. Se El o sentia, era possível que Ra também o estivesse sentindo. Apesar de ele tê-lo sentido apenas quando aquela entidade dourada lhe falou. Novamente encarou Rafael e Uriel. Na sua visão periférica, via seu pai Etim, junto com algo novo, mas estavam muito longe. Entre ele e seu pai, tinha uma entidade flutuando no vácuo. Ele não a conhecia, mas sabia que ela estava ali para impedir Etim de chegar naquele lugar que El estava. Sua mente estava inundada de pensamentos, tentando compreender tudo o que acontecia ao mesmo tempo. Nesse momento, um feixe de luz com um som agudo, seguido de um barulho que se abriu como uma explosão, atingiu Etim em cheio, criando ali uma esfera de luz que irradiou, alargou-se e estourou como uma supernova. El e todos ali logo foram varridos pela força do impacto, mas nenhum deles saiu do lugar. Apenas tiveram uma reação espontânea de levantarem ombros, braços ou mãos para se protegerem da irradiação que passou ali como um mar radiante. Quando a maré cessou, Gabriel baixou o braço da frente dos olhos e olhou para trás, percebendo que Adonai não estava mais ali. Miguel também logo percebeu. Onde está o Pai? Mas logo a luz surgiu e todos os celestiais sabiam o que era aquela luz. Era a luz que representava a áurea de Adonai, a luz mais serena e poderosa de todo o cosmos. Ela era tão forte que dava a impressão de que todo o universo estava sendo iluminado. Orbitando Adonai, que foram os responsáveis pelo ataque contra Etim, este que acordou Adonai, estavam os querubins, contendo também a sua própria luz. Onde estavam os arcanjos, o grande espírito e El, tinha se formado uma espécie de ilha. Tinha tanta matéria celestial em um só local que aos poucos ela foi aparecendo e naquele momento já era palpável, apesar de estar presente ainda apenas como uma nuvem de fumaça dourada. Etim havia sofrido um ataque jamais visto em toda a história do cosmos. Nenhum dos querubins alguma vez já tinha entrado em conflito real com alguma coisa. Porém, naquele momento, todos eles colocaram sua força total em apenas um ataque. Mas isso não foi o suficiente para acabar com a existência de Etim.
Ele estava muito forte, uma força comparada à força de Adonai e não à força dos arcanjos. Já sua criatura, seu novo filho, não existia mais. Ele não tinha resistido e desapareceu por completo junto com a mesma matéria daquele universo que tinha sido usada para criá-lo. Etim percebeu, mas não ligou. Afinal, só o tinha criado para ajudá-lo. E se não tinha aguentado um ataque daqueles, é porque realmente não conseguiria ajudá-lo quando a coisa ficasse feia. Jesus se aproximou e também começou a orbitar Adonai. O grande espírito subiu em seu cavalo e ambos galgaram até aquela região, entrando também na órbita de Adonai. Todos aqueles espíritos eram um. O maior espírito de todos era chamado de Deus. Então todas as entidades foram se aproximando de Adonai até que estavam próximas o suficiente para fundirem suas luzes e acenderem em uma só luz, onipotente, onisciente e onipresente. Aquela luz foi crescendo até tomar proporções de galáxias. Etim ia sendo jogado para trás com uma força brutal que nem ele conhecia. Era maior que a força do buraco negro, tanto a que o tirou daquele universo, quanto a que o manteve fora. Aquela era a força do corpo de Deus se materializando na sua real dimensão, real forma, quando todos eram apenas um. Todos os arcanjos e El estavam nas costas de Deus, vendo aquele enorme corpo cósmico em forma de luzes azuladas, ganhando uma forma colossal. Seu tamanho era indescritível, como se galáxias inteiras formassem cada extremidade de seu corpo, e ele não parava de crescer e ganhar forma, criando seus traços de olhos, nariz e boca, um corpo forte, musculoso como o corpo de um gladiador. Aquela era a ira de Deus tomando forma, e aquela era a primeira vez que isso ocorria na história. Infelizmente para Etim, ele era a razão de isso estar acontecendo.